Foi debaixo de muito calor que o circuito de Motorland em Aragon recebeu a terceira ronda da Porsche Sprint Challenge Ibérica 2024. Destaque para a presença de pilotos de 5 nações, a saber Argentina, Brasil, Colômbia, Espanha e Portugal, provando a crescente internacionalização da competição que tem a P21 Motorsport como parceiro oficial. E desde a qualificação realizada ao início da tarde de sábado, que se percebeu que Manuel Alves estava no circuito de Motorland para dar continuidade ao domínio total que tem exercido esta época. O piloto da Loeb Motorsport garantiu a pole position para a corrida 1, registrando a marca de 2:00.808, sendo mesmo o único piloto a conseguir rodar abaixo de 2 minutos e 1 segundo. Logo atrás de si, o argentino Luciano Martínez coroou a sua estreia na Porsche Sprint Challenge Ibérica com o segundo melhor registro da qualificação, colocando assim o Porsche 992 GT3 Cup da MRS GT Racing na fila da frente e dando indicações de que poderia ser um dos protagonistas do fim de semana na luta pela geral e nas contas particulares do grupo 992. Tiago Gonçalves, que partilhou em Aragão o Porsche 991.2 da Monteiros Competições com o brasileiro Rafa Dias, assegurava para a sua equipa na qualificação uma das vagas na segunda fila da grelha de partida da Corrida 1, cabendo a restante a Vasco Barros, colega de equipa de Manuel Alves. Rui Mirita foi o mais lesto do grupo 991.1 na qualificação, começando assim da melhor forma o fim de semana. Quanto à história da Corrida 1, os 14,5 segundos de vantagem averbados por Manuel Alves no fecho das 15 voltas percorridas dão bem conta do que foi o domínio do piloto português. Não se deixando surpreender no arranque pelo pelotão, Alves começou de imediato a deixar para trás os perseguidores, estabelecendo sucessivamente os melhores tempos por volta, acabando por estabelecer o melhor registro da corrida à 10ª passagem pela linha de meta, rodando então em 2:00.758. Nas voltas finais, entrou em modo da gestão dos pneus, tal a vantagem que detinha, e coroou um dia de sábado perfeito, vencendo e convencendo à geral no grupo 991.1 e na classe Pro AM. Atrás de si foi intensa a batalha pelos restantes 2 lugares do pódio absoluto. Um quarteto foi protagonista da luta em fases diferentes da corrida. No arranque, o brasileiro Rafa Dias, que saiu da segunda fila, mercê o tempo feito por Tiago Gonçalves, colocou o 991.2 da Monteiros Competições na segunda posição, tendo atrás de si Luciano Martínez e Yuri Protasov, enquanto Vasco Barros alargava a trajetória na curva 1 e caía para sétimo. Na terceira volta, Martínez ultrapassou Dias, recuperando o segundo posto, com o brasileiro a ser de imediato também suplantado por Protasov, caindo assim de uma assentada 2 lugares. A luta entre os 3 continuou intensa, começando também a aproximar-se Vasco Barros, que já tinha recuperado 2 posições, rodando no 5º posto. A partir de meio de corrida, Luciano Martínez e Yuri Protasov descolaram de Rafa Dias e o argentino e o ucraniano assumiram um duelo sem tréguas pelo segundo posto, que durou até final, com Martínez a receber a bandeirada de xadrez na frente de Protasov, mas a cair para terceiro mercê de uma penalização de 10 segundos, 5 mais 5, por ter excedido 2 vezes os limites da pista. Enquanto isso, Protasov também foi penalizado, mas em apenas 5 segundos, porque só por uma vez excedeu os mesmos limites. Martínez saboreou ainda o triunfo no grupo 992 e na classe AM, Leeds, onde Protasov foi segundo, cabendo ao português Ricardo Costa no 992 GT3 Cup da MRS GT Racing assegurar um duplo terceiro lugar, a que juntou um positivo 5º posto da geral. Entretanto, Rafa Dias começou a se preocupar com a aproximação de Vasco Barros, com o 991.2 GT3 Cup do piloto português a colar-se à traseira do Porsche de Rafa Dias, ultrapassando durante a 8ª volta da corrida e logo começando a amealhar uma boa vantagem sobre o piloto brasileiro. Barros cruzaria a meta no 4º lugar da geral, correspondente ao 2º lugar entre os 991.2 e nos Pro AM, posição que perdeu momentaneamente devido a 10 segundos de penalização, também por dupla infração dos limites de pista, mas recuperaria o lugar, pois Rafa Dias seria desclassificado devido a uma infração técnica. Quanto às contas da categoria GD, Rui Mirita foi o primeiro comandante nesta corrida 1, mas ainda durante a volta inicial, Alexander Dobic no Porsche 992 GT3 Cup da ADECA Racing chegou ao comando.
O ucraniano venceria sem oposição, enquanto o piloto português da Montes Competições foi forçado a abandonar a corrida com problemas no seu 991.1 GT3 Cup. Com a desistência de Mirita, Jorge Brioso e Filipe Nascimento asseguraram respectivamente o segundo e o terceiro lugar na classe, com Brioso a vencer nas contas do grupo 991, na frente de Nascimento. A dupla terminaria a corrida separada por pouco mais de 2 segundos. Uma palavra para Francisca Queiroz, que levou o Porsche 992 GT3 Cup da Orbital Ignition Racing Team ao 9º lugar da geral nesta corrida 1. E era enorme a expectativa para a segunda corrida do fim de semana, que foi realizada no começo da tarde de domingo. A grelha de partida refletia a classificação da corrida inaugural, com as 8 primeiras posições invertidas, o que augurava muita luta pelos lugares cimeiros. André Fernandes, num Porsche 992 GT3 Cup da Veloso Motorsport, assumiu a pole position, tendo a seu lado o espanhol Jorge Ramírez, num 992 GT3 Cup com as cores da RGB Racing Team. Espalhados pelas filas seguintes estavam os protagonistas da corrida anterior e candidatos à vitória neste novo embate, com Vasco Barros e Luciano Martínez na terceira fila, enquanto Manuel Alves e Yuri Protasov ocupavam posições na quarta. O arranque decorreu sem incidentes, com André Fernandes a segurar a liderança na frente de Ramírez e de Ricardo Costa, que tinha partido na segunda linha. Entretanto, Vasco Barros subiu de imediato ao quarto posto e ainda durante a primeira volta suplantou o trio da frente e assumiu a liderança. Mais atrás, Manuel Alves foi cauteloso no arranque, mas começou de seguida a galgar lugares, concluindo a volta inaugural já no quinto lugar. Uma vez no comando, Vasco Barros começou de imediato a separar-se dos perseguidores, numa altura em que Jorge Ramírez e Luciano Martínez tinham ascendido a segunda e terceira respectivamente, com André Fernandes a cair para a quarta posição, que perderia na segunda volta para Manuel Alves, sendo claro que o piloto da Lob Motorsport estava numa missão onde o foco era tudo fazer para chegar à liderança da corrida. E em apenas 2 voltas, Manuel Alves suplantou Martínez e Ramírez e demorou mais uma para se colar a Vasco Barros, ultrapassando no fecho da reta interior do circuito, estabelecendo na quinta volta a marca de 2:01.312, que seria a volta mais rápida desta corrida 2. A partir daí, o destino da vitória estava selado. Manuel Alves forçou o andamento e paulatinamente começou a deixar para trás Vasco Barros, chegando à fase derradeira da prova com um avanço que uma vez mais lhe permitiu gerir a corrida e os pneus e conquistar o 6º triplete da época, novamente primeiro da geral, do grupo 991.2 e na classe Pro AM. Vasco Barros também rodaria tranquilo no segundo lugar até final, contribuindo assim para mais uma saborosa dobradinha da Lob Motorsport, sendo também segundo entre os 991.2 e entre os Pro AM. Entretanto, a luta pelo terceiro lugar entre Luciano Martínez e Jorge Ramírez foi só de boca dura, pois o piloto argentino foi forçado a arrumar à boxe, desistindo com problemas técnicos no seu 992 GT3 Cup, juntando-se a Yuri Protasov, que também só rodou um par de voltas. Jorge Ramírez viu uma excelente exibição premiada com o seu primeiro pódio absoluto na Porsche Sprint Challenge Ibérica, vencendo no grupo 992 e na classe AM. Resultado muito comemorado pelo piloto espanhol e pelas hostes da RGB Racing Team. Senhor de uma prova de trás para a frente, o colombiano Juan Vega colocou o seu 992 GT3 Cup da MRS GT Racing no quinto lugar, na frente do seu colega de equipa Ricardo Costa. Os dois fecharam ainda os pódios do grupo 992 e da classe AM. Já na classe GD, Alexander Dobitz voltou a prevalecer. O ucraniano da Deca Racing ainda enfrentou alguma oposição por parte do português Rui Mirita, mas a maior valia do seu Porsche 992 GT3 Cup face ao 991.1 GT3 Cup de Mirita acabaria por ser o fator decisivo para o triunfo. No entanto, Rui Mirita teve todas as razões para ficar satisfeito, pois não só foi segundo entre os GD, como conquistou nesta corrida 2 a vitória nas contas do grupo 991.1, na frente de Filipe Nascimento e de Jorge Brioso, com Nascimento a reclamar ainda o terceiro posto na classe GD. Quanto a Francisca Queiroz,
voltou a repetir a dose de sábado. A jovem cedo se imiscuiu na luta por um lugar no top 10, voltando a terminar no nono posto. Cada vez mais competitiva com o Porsche 992 da Orbital Ignition Racing Team, Kika Queiroz está num crescendo de forma que augura altos voos nas próximas provas. A Porsche Sprint Challenge Ibérica entra agora no período de férias de verão. A competição estará de volta nos dias 14 e 15 de setembro, cabendo ao circuito Ricardo Torma, em Valência, receber a quarta ronda da temporada.